Acho que ele não está nos Beleza, ouvindo. então alguém já colocou ali. Então nós estamos iniciando aqui, irmãos, a segunda aula do nosso curso da nossa disciplina Introdução à Cosmovisão Reformada, aqui no Andrew Jumper, ministrado para a turma de ingresso em 2025. Na semana passada, nós iniciamos com uma conversa sobre a origem e o desenvolvimento do conceito de cosmovisão, e, na verdade, nós demos conta do primeiro movimento, que é discutir a origem, e hoje, então, nesse primeiro momento da aula, nós vamos encerrar aquilo que seria a aula da semana passada, discutindo um pouquinho o desenvolvimento do conceito de cosmovisão. Quero começar relembrando algumas coisas que nós vimos na semana passada para introduzir-nos aqui na nossa discussão de hoje. O núcleo da nossa aula na semana passada foi basicamente esta citação do James Sire em Dando Nome ao Elefante, na página de número 37, quando o Sire diz o seguinte: o conceito de cosmovisão surgiu pela primeira vez no idealismo alemão. Como tal, carrega desde o início um caráter que os cristãos, ao usarem o conceito, terão de ignorar ou desafiar. Então, o que o Sire está dizendo para nós aqui? Que esse conceito, que é o conceito de cosmovisão, ele não é um conceito teológico, ele é um conceito filosófico, ele nasceu no ambiente da filosofia e não no ambiente da teologia. E o ambiente mais específico, né, o local de origem, de nascimento do conceito, foi o idealismo alemão, que é aquela corrente de pensamento filosófico que, de certa forma, tem a figura de Immanuel Kant como o seu grande expoente. Nós trabalhamos longamente na semana passada como a palavra foi cunhada pelo Kant na obra A Crítica do Juízo. Nós vimos algo que o David Nagel diz sobre isso. O Nagel diz que, embora a palavra tenha nascido no pensamento kantiano, na verdade, Kant cunhou o termo incidentalmente, ou seja, ele não criou esse termo para ele exercer um lugar de destaque dentro do seu pensamento, de modo que os personagens que são importantes para o conceito são outros, são os discípulos de Kant. Então, Fichte, Schelling, depois, mais especificamente, um sujeito chamado Dilthey, que é o primeiro personagem na história do pensamento a estruturar a sua filosofia a partir da ideia de cosmovisão. Então, Kant dá origem ao conceito, mas, na verdade, ele se desenvolve no idealismo alemão. Mas o fato dele ter nascido no ambiente kantiano, ou numa mentalidade kantiana, é importante para nós cristãos. E importante por quê? Ora, porque Kant certamente não tem um pensamento em todas as dimensões comprometido com uma visão de mundo cristã, e isso faz com que o conceito tenha determinados traços ou características que precisam ser desafiados quando nós nos apropriamos dele. Então, isso é o que o Sire está dizendo aqui na página de número 37. Se nós quisermos usar esse conceito, e podemos fazê-lo porque certamente ele tem benefícios, devemos fazê-lo com cuidado. O mesmo é dito, e nós vimos na passada, pelo William Howe, nesse artigo, né, deste livro, Stained Glass, organizado por esses vários autores aí, quando ele diz, usando a metáfora da imigração, que nós temos sido lembrados ou advertidos de que o conceito de cosmovisão não é um nativo, mas um imigrante no território intelectual cristão. E assim como todo imigrante, ele cruzou as nossas fronteiras de bagagens em mãos. É possível, diz ele, conduzir um tipo de pesquisa de fronteira abrindo as malas linguísticas da ideia de cosmovisão no intuito de examinar os conteúdos para os contrabandos semânticos. Em outras palavras, William Howe está dizendo,
é possível usar o conceito de cosmovisão num ambiente teológico, como muitas pessoas fizeram. No entanto, para serem coerentes em seu pensamento, os cristãos precisam confiscar esse contrabando e levá-lo cativo a Cristo. Ele está aqui ecoando as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo diz que é parte do nosso ministério levar cativo a Cristo todo pensamento. Mas, ele diz, não acho que será suficiente aprender certos aspectos da ideia de cosmovisão. Nós devemos também substituir seu conteúdo lícito pelo, biblicamente falando, conteúdo lícito, se quisermos que a ideia se estabeleça e prospere no reino de Deus. Então, vejam só, irmãos, toda a aula passada teve como objetivo mostrar para vocês que o conceito de cosmovisão nasce em um ambiente que não é um ambiente teológico, e que isso significa que, de um lado, se cristãos se apropriaram desse conceito, como nós veremos que eles se apropriaram na segunda parte dessa aula de hoje, é porque ele tem benefícios, então existem razões pelas quais eles fizeram isso, e nós precisamos avaliar isso, né? Essas razões, mas isso não significa que o conceito possa ser trazido de maneira acrítica para o nosso pensamento. Toda a aula da semana passada teve este objetivo, o objetivo de estabelecer esse princípio com vocês. Então, na aula de agora, nesse momento de agora, eu quero fazer a seguinte pergunta com vocês. O que é que o conceito de cosmovisão tem de verdadeiro e que justifica o nosso uso, a nossa assimilação desse conceito em um cenário teológico? Então, eu quero fazer essa pergunta. Por que nós vamos nos apropriar de um conceito que nasce na filosofia alemã? Não poderíamos usar outros termos? Por que vamos nos apropriar desse conceito? E depois apontar também, ou ao mesmo tempo apontar também, quais são ou qual é o grande aspecto de perigo ou de problema que o conceito tem e que precisa, portanto, ser de alguma maneira combatido, revisto no uso que nós fazemos dele, tá bom? Então, esse é o meu objetivo neste primeiro momento, e assim a gente termina o tempo de reflexão a respeito de origem e desenvolvimento do conceito de cosmovisão. Bem, o momento de verdade do conceito de cosmovisão é basicamente a sustentação da participação de condições subjetivas em juízos epistemológicos. Professor, explica isso. O que você está querendo dizer com isso? A participação de condições subjetivas em juízos epistemológicos. Bem, durante muito tempo na história da filosofia, uma postura epistemológica ingênua foi mantida como a postura principal ou primordial. O grande exemplo que eu gosto de dar para ilustrar essa postura ingênua é a defesa feita pelo filósofo empirista John Locke de que a nossa mente seria como uma tábula rasa ou uma folha em branco, na qual os nossos sentidos imprimem o significado dos objetos que estão fora de nós. Então, durante muito tempo, ao longo da história do pensamento, a ideia que se teve a respeito de como é que o conhecimento humano se processa era o de que o contato entre o homem e a realidade fora de si era um contato imediato. Imediato significa sem o uso de meios. Ou seja, o homem tinha... A ideia era de que o homem tinha um contato com a realidade que era um contato direto. Então, a minha razão é uma folha em branco, os meus sentidos seriam os instrumentos do conhecimento, e então eu imprimo esses sentidos trazidos dos meus sentidos em minha racionalidade. Então, durante muito tempo se pensou,
Essa não foi a única postura epistemológica que se estabeleceu, mas modernamente ela era até certo ponto majoritária, pelo menos até o pensamento kantiano. E o que a crítica kantiana fez, a revolução copernicana que o Kant propôs fez, foi libertar o homem moderno contemporâneo desta ilusão e mostrar que, na verdade, o nosso contato com a realidade, ele é um contato mediado por determinadas coisas que determinam a maneira como nós interpretamos a realidade. Então, em que sentido o conceito de cosmovisão é valioso? Ele é valioso no sentido de nos libertar dessa postura ingênua de que há um contato imediato entre a razão humana e a realidade e nos ensinar, nos dizer que, na verdade, nós não somos apenas pessoas que percebem a realidade ao nosso redor, mas nós somos pessoas que interpretam a realidade ao nosso redor. Nós somos pessoas que atribuem sentido, atribuem significado à realidade que nós percebemos. Então, depois de Immanuel Kant, a ideia de um contato imediato do homem com a realidade simplesmente não existe. Qualquer pensador sério, competente, consciente do estado atual do pensamento, afirmará claramente que quando o homem apreende a realidade, ele não é um sujeito passivo, mas ele é um sujeito ativo, cuja participação interfere nos significados e sentidos que ele haverá de perceber. Então, quando nós nos apropriamos do conceito de cosmovisão, nós nos apropriamos por isso, certo? Por essa razão. O que chama a atenção de vários cristãos modernos que começam a falar do cristianismo em termos de uma cosmovisão, ou falar do pensamento humano de um modo geral em termos de cosmovisão. O que chama a atenção é isso aí, ó, esse núcleo conceitual. O fato de que o conceito de cosmovisão nos informa da participação ativa do sujeito no processo de conhecimento, certo? Ao mesmo tempo em que esse conceito tem este momento de verdade, e talvez você esteja se perguntando, professor, por que este é um momento de verdade? Ora, este é um momento de verdade por causa da doutrina da Imago Dei, certo? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma vez criados à imagem e semelhança de Deus, nós não fomos apenas criados para perceber passivamente o sentido da realidade que Deus criou. Nós fomos criados para interpretar e, inclusive, para co-criar a realidade que Deus trouxe à existência. Então, Deus criou a realidade, uma realidade cheia de potencialidades. Deus não criou a realidade desenvolvida. Ele criou a realidade cheia de potencialidades, de coisas em germe, que precisavam ser combinadas, percebidas, desenvolvidas, e novas criações poderiam ou deveriam vir à existência fruto do mandato cultural, da ordem que Deus deu ao homem de não apenas cuidar da criação que ele trouxe à existência, mas também desenvolver, cultivar o jardim que Deus trouxe à existência. Então, o mandato cultural pressupõe algo da Imago Dei, que é a capacidade humana de atuar sobre a realidade. Não apenas perceber, mas também criar, co-criar
juntamente com Deus, a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, veja, por mais que a afirmação da atividade do sujeito nos cause desconforto, e de fato nos causa, certo? Porque veja só, irmãos, o que eu estou dizendo é que não existe contato com a realidade que seja imediato, certo? Não existe. Todo contato nosso com a realidade é mediado. Ora, isso inclui o contato com a revelação de Deus, certo? O contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. O que o conceito de cosmovisão pressupõe é que é uma ilusão imaginar que você lê a Bíblia à parte dos seus pressupostos. Você lê a Bíblia carregado com os seus pressupostos. Ora, olha o problema que isso nos dá. Então, como é que eu posso garantir que o conhecimento que eu tenho da Bíblia enquanto um objeto revelacional é o conhecimento verdadeiro? É o sentido que Deus desejou atribuir a ela. Percebe? Então, o conceito de cosmovisão, ele, num certo sentido, ele nos tira um pouco, ele nos afasta um pouco de algo que nós conservadores gostamos muito, nós temos muito apreço, que é a segurança. Nós temos muito apreço pela segurança, nós conservadores, não é? O nosso sonho seria ter uma experiência epistêmica por meio da qual nós poderíamos prever absolutamente todas as circunstâncias e condições de nossa experiência da realidade. Se você é um conservador, você sabe do que eu estou falando. O meu sonho e o seu sonho é ter uma experiência epistêmica tão segura, estar de posse dos princípios e da forma de aplicação deles, tão segura, que a gente vai ter clareza absoluta para a tomada de decisão ou para a afirmação em todas as circunstâncias da nossa existência. E o conceito de cosmovisão, ele, de certa forma, nos desestabiliza. Porque ele diz, olha, não se iluda. Você não se relaciona com a realidade como se você fosse uma folha em branco, a realidade estivesse lá e você simplesmente capturasse os significados que estão lá. Quando você se relaciona com a realidade, você já é alguma coisa, e esta coisa que você já é interfere naquilo que você diz que a própria realidade é, na maneira como você interpreta a realidade. Bem, o Guilherme está pedindo a palavra ali, eu imagino que ele vai perguntar como é que a gente resolve isso, e a minha resposta vai ser, eu não vou responder não, porque vocês têm uma disciplina que chama epistemologia reformada, e esse é o lugar de lidar com isso. Estou brincando, Guilherme, pode dizer aí. Eu posso perguntar no final. Eu não estou te ouvindo, cara. Ah, ele não está ouvindo ninguém, na Mas verdade, talvez seja um problema meu, peraí. Talvez seja um problema meu. Deixa eu confirmar aqui no meu coisa de áudio. Vamos lá, eu vou botar meu fone de novo, porque aí talvez eu ouça. Pode falar agora, Guilherme. Teste. Tá nos ouvindo? Agora sim. Agora eu tô te ouvindo. É o problema meu mesmo aqui. Professor, eu levantei a mão, mas eu posso perguntar no final para o senhor não perder a linha, tá? Só deixei a mão levantada para marcar a presença aqui. Não, mas está num momento bom. Então tá bom. Eu só vou, então, aproveitar, não é bem como a gente resolve isso, mas perguntar o seguinte: isso não é um perigo para o liberalismo? Não é exatamente o que os liberais dizem? Que não é possível entender a verdade absoluta e, a partir disso, as interpretações podem ser formadas. O Guilherme travou para mim, travou para vocês também? Não pode falar mal do liberalismo, aí o mudo trava. É incrível. Para mim travou também. Travou também? Travado aqui também. Guilherme, na verdade, irmãos, é o seguinte, eu vou dizer para vocês. Eu só vou falar isso porque eu conheço bem Guilherme e eu vou brincar com ele, tá bom, gente? Esse programa, o Teams, ele tem um filtro contra a hipocrisia.
ele sabe todas as vezes que você está criticando alguma coisa que você é, entendeu? Não, brincadeira, estou brincando com o Guilherme aqui. Então, quando você começa a falar mal de alguma coisa, assim, só para parecer que você é um conservador, mas na verdade você não é, ele trava, ele não deixa você falar mais, entendeu? É um filtro contra a hipocrisia. Brincadeira. Será que Guilherme já voltou, não? Não, tá travado. Tá travado ainda. Ok. Eu vou esperar ele voltar para responder a pergunta dele. Ele deve sair e retornar. Aí, então, eu respondo a pergunta dele, tá bom? Mas vamos aqui à questão que seria o aspecto problemático do conceito de cosmovisão. Então, aqui a gente já tem o que é verdadeiro, certo? O que é verdade no conceito de cosmovisão? O fato de que o sujeito é um participante ativo no processo de conhecimento. Perceba, olha só, que aquilo que Guilherme levantou, que é muito interessante, que é, então cairemos no subjetivismo necessariamente? Olha, essa parece ser a rota da afirmação que eu fiz, mas ela não é uma rota necessária. Em nenhum momento eu disse que é verdade que não existe a verdade absoluta. O que eu disse foi que, na percepção que o sujeito tem da realidade, ele não é passivo, mas é ativo. Daí até dizer que então a verdade não é objetiva, mas é subjetiva, demanda um passo significativo. É óbvio que Guilherme voltou agora, Guilherme? Você está me ouvindo? Eu brinquei com o pessoal aqui, não sei se você ouviu, mas esse Teams, ele tem um filtro contra a hipocrisia. Então, quando você fica criticando algo que é só para parecer que você não é, ele trava. Brincadeira. Guilherme, respondendo a sua pergunta muito rapidamente. Sim, é verdade que o liberalismo é subjetivista, cai no subjetivismo e nega a objetividade da verdade. Também é verdade que um ponto de partida para a afirmação do subjetivismo é a afirmação do sujeito como fonte do conhecimento. Isso também é verdade. Mas a pergunta que nós temos que fazer é se esta é uma implicação necessária ou é uma implicação contingente. Eu acredito que ela é uma implicação contingente, que é possível afirmar as duas coisas ao mesmo tempo, que o sujeito é um participante ativo do processo de conhecimento, ao mesmo tempo em que nós afirmamos que a verdade é objetiva. Aí talvez a sua pergunta seja, como nós resolvemos isso? E aí a minha resposta é, eu não vou responder a vocês como é que a gente responde isso, porque existe uma disciplina inteira aqui no nosso programa de teologia filosófica que lida exatamente com isso, que é a disciplina epistemologia reformada, certo? Então, aqueles que fizerem essa disciplina vão lidar, então, com essa questão. Como é que eu garanto a participação ativa do sujeito e a objetividade da verdade vivendo conjuntamente? Beleza? Então, eu acho que é possível. Agora, vejam só. O caminho que o conceito de cosmovisão tomou foi esse caminho apontado pela pergunta do Guilherme. O conceito de cosmovisão, no seu desenvolvimento, se tornou um conceito subjetivista. E a pergunta é, por que ele se tornou um conceito subjetivista? E aqui vai a minha resposta, é porque no seu nascedouro, ou na filosofia que o trouxe à existência, que é a filosofia kantiana, existe um problema que direcionou o conceito para essa direção. E que problema é esse? Aqui está, na minha opinião, a dificuldade central do conceito de cosmovisão. É uma clivagem ou uma separação radical
entre ontologia e epistemologia. Apenas para explicar aí as palavras, ontologia é a teoria da realidade, ou a concepção a respeito do que é o real, a realidade externa ao sujeito epistêmico. Epistemologia é o estudo do conhecimento, a teoria do conhecimento, da nossa cognição. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo é que a filosofia kantiana e o seu ambiente crítico fizeram algo que conduziu o conceito de cosmovisão ao relativismo e ao subjetivismo. Ou que, por ter nascido nesse ambiente do idealismo alemão, que faz essa separação muito radical entre a ontologia e a epistemologia, professor, onde é que está essa separação? Ora, no dualismo que Immanuel Kant faz entre noumenon e fenômeno, e na afirmação de que o objeto do conhecimento é o fenômeno e não o númeno. Lembra que eu fiquei muito tempo na semana passada tentando aqui, me esforçando aqui para ajudar vocês a compreender que, para Kant, até o objeto do conhecimento é construído por uma síntese subjetiva. Kant dizia, eu não posso dizer se aquela cadeira ou se essa xícara existe na realidade ou não. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer nada sobre a ontologia desta xícara. Por que eu não posso dizer? Ora, porque eu só posso falar sobre esta xícara dentro da minha mente, uma vez que eu sou um sujeito ativo. Então, o objeto que eu conheço não é a xícara fora de mim. O objeto que eu conheço é a percepção que eu tenho imediata da xícara. Então, veja só, o que o Kant está fazendo com isso? Ele está separando epistemologia e metafísica, ou epistemologia e ontologia. Vocês certamente já leram muito, ou já viram essa afirmação sobre a morte da ontologia na filosofia moderna. Depois de Kant, irmãos, não se discute mais metafísica. O que se discute é epistemologia. A filosofia, ela se transformou basicamente em discussões de natureza epistemológica e não discussões metafísicas ou discussões ontológicas. Então, vejam só, aqui você tem, nesses dois quadros, as duas razões. A primeira, a razão pela qual o conceito é importante, e a segunda, a razão pela qual o conceito é perigoso. Por que ele é importante? E nós nos valemos dele. Ele é importante porque ele descreve algo verdadeiro sobre a nossa experiência epistêmica. Que algo verdadeiro é esse? O fato de que nós não somos meros agentes passivos. Nós não somos meramente passivos no processo de conhecimento. Nós somos sujeitos ativos neste processo. E qual é o problema que existe no conceito? Ele nasceu no ambiente de uma filosofia que fazia uma separação muito radical entre o que a realidade é, ontologia, e o que a realidade é e a maneira como nós pensamos a realidade, que é a epistemologia. A ponto de dizer, esse ambiente filosófico, esse contexto, que a gente não pode fazer nenhuma afirmação sobre o ente, ou sobre o ser, sobre a essência das coisas. A gente só pode fazer afirmação sobre a maneira como as coisas parecem para nós, ou são percebidas por nós. Ora, irmãos, o fato de ter nascido num ambiente como esse fará com que o conceito caminhe inevitavelmente para o relativismo
ou para o subjetivismo epistemológico? E talvez a sua pergunta seja: qual é a diferença entre os dois? Relativismo e subjetivismo epistemológico. Vejam, o relativismo é um conceito mais amplo do que subjetivismo, certo? Relativismo é mais amplo que subjetivismo. Subjetivismo pensa na palavra, vem de sujeito, certo? Veja, perceba aí agora as palavras que nós usamos. Quando a gente diz a verdade é objetiva, o que a gente está querendo dizer com isso? É que a verdade depende principalmente do objeto. A relação de conhecimento envolve sempre duas partes: um sujeito que conhece, um objeto que é conhecido. Quando a gente diz que a verdade é objetiva, o que nós estamos dizendo é que a verdade sobre um objeto depende basicamente dele, daquilo que ele é. Quando nós somos subjetivistas, o que nós estamos dizendo é basicamente que a verdade a respeito de um objeto depende do sujeito que o percebe, certo? E aí você diz: mas, professor, estritamente falando, a epistemologia cristã é subjetivista ou objetivista? Eu diria, nenhuma das duas coisas. Ela é teísta, certo? Ela acha que depende de Deus. Não depende nem do sujeito, nem depende do objeto. Na verdade, tanto o sujeito quanto o objeto dependem finalmente de Deus para que a verdade sobre a realidade seja, de alguma maneira, concebida. Por que, então, que a gente tende a privilegiar a perspectiva do objeto em detrimento ao sujeito? Ora, mais uma vez, porque nós somos conservadores. E como conservadores que somos, nós queremos a segurança. E atrelar conhecimento ao objeto nos torna ou nos dá maior segurança. Mas, se você for pensar em termos ontológicos, atribuir ao conhecimento, ao objeto, a legitimidade do conhecimento é dotar o próprio objeto de autonomia, é dotar o objeto de autoexistência e dizer que é ele quem garante o fato dele próprio ser conhecido tal qual é. Isso é idolatria, certo? Isso é idolatria, o nome disso é idolatria. O objetivismo é tão idólatra quanto o subjetivismo. Tão idólatra quanto. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, parece que tem alguém que está querendo tomar minha reunião aqui, né? De alguma maneira. Não sei o que está acontecendo. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim ou não? Sim, né? Continuam vendo. Beleza. Sim. Então tá bom. É porque alguém está entrando no meu computador e mudando a maneira como eu vejo as coisas. Alguém descobriu que pode fazer isso e está aqui tirando a minha autonomia. Deve ser um objetivista que está aqui dizendo que é ele que tem que garantir a maneira como eu vou ver a minha tela aqui no meu computador. Viu? São os demônios. Seja mais... me dê liberdade aí de atuar na minha tela. Por favor, o sujeito ele é participante ativo no processo de conhecimento e ele tem o direito de manter a tela dele como está. Ok, irmãos. Então, o que a gente vai ver agora, caminhando aqui para o final desse nosso primeiro bloco de reflexão? O que nós vamos ver é a maneira como o conceito de cosmovisão que nasceu para afirmar isso, chegou nisso, certo? Chegou no relativismo. Eu disse o que é subjetivismo, né? O que seria relativismo? Relativismo seria quando o conhecimento não é dependente de um sujeito, mas é dependente de vários sujeitos. Então tem a ver com ou o grupo social de um sujeito, uma cultura, ou uma época específica. Então, o relativismo é quando o conhecimento é relativo a uma época ou relativo a uma cultura. Claro, a gente poderia dizer que o conhecimento é relativo a um sujeito também. E num certo sentido, irmãos, olha só, agora começa a parte das heresias, né?
Entendam as minhas definições, hein, pessoal? Se você não sair dizendo que o professor Felipe é herege. Na verdade, todo conhecimento é relativo, né? Todo conhecimento é relativo. A questão é a quem o conhecimento é relativo. Nós acreditamos que todo conhecimento é relativo ao Criador, a Deus. É Ele quem estabelece e atribui sentido e significado a todas as coisas da realidade. Mas nenhum conhecimento é absoluto. Na verdade, nenhum ente da realidade é absoluto. Todos os entes da realidade, eles são relativos, eles são relacionados uns aos outros e relacionados em última existência ao Criador. Estou definindo todas essas coisas filosoficamente aqui, num contexto de discurso filosófico, tá? Não é para você chegar na igreja domingo e na hora do sermão e falar assim, gente, eu vim aqui para dizer a vocês que todo conhecimento é relativo. Aprendi na última aula lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Você vai desacreditar e gerar incredulidade na sua igreja inteira. Então lembra da moldura, certo? Moldura. Nossa moldura aqui é uma moldura de pensamento rigoroso, definição de palavras o tempo inteiro dentro de um cenário filosófico. Dito isso, então vamos aqui à continuidade, né? Os efeitos disso, irmãos, dessa clivagem radical entre ontologia e epistemologia, eles foram sentidos muito rapidamente, muito rapidamente. Tem um artigo naquele livro que eu já mencionei a vocês, o Stained Glass, escrito pelo Jan Verhoeven. O artigo se chama Sociologia e Progresso, uma análise da cosmovisão da sociologia moderna, no qual o Verhoeven diz o seguinte na página 120. Ele diz que no romantismo é o período dos discípulos de Kant, certo? Então, Kant, depois dele vem os românticos, que foram os que deram nova forma ao conceito de cosmovisão. Ele diz, no romantismo, o conceito de cosmovisão surgiu para legitimar a rica variedade de culturas dentro da história humana, em contraste com o impacto nivelador da filosofia clássica, representada por Descartes. Então, veja, o que o Verhoeven diz é que logo que os românticos se apropriaram do conceito de cosmovisão, na segunda geração, a natureza relativista do conceito começou a dar as caras. E a evidência disso é o uso do conceito de cosmovisão para legitimar a variedade de culturas dentro da história humana, em contraste com o impacto nivelador da filosofia racionalista clássica, representada por Descartes e Kant. Veja, seria um problema usar o conceito de cosmovisão para explicar a variedade de culturas entre os homens, dizendo, por exemplo, que diferentes culturas existem porque existem diferentes cosmovisões? Claro que não. Não existe nenhum problema em usar o conceito de cosmovisão para explicar o conceito de diversidade. Aliás, eu sei que diversidade é uma palavra que é frequentemente usada por movimentos anticristãos na sociedade contemporânea, mas diversidade não é um palavrão, tá, irmãos? Diversidade não é um palavrão. É uma palavra da língua portuguesa e que só significa que as coisas são diferentes. E isso é parte da criação divina, porque é parte do próprio ser de Deus. Deus não é apenas um ser uno. Deus também é um ser diverso. Existe diversidade no ser divino. Deus não é apenas uma pessoa, embora seja apenas um ser. Deus é 3 pessoas. E todas as tradicionais, as clássicas explicações da doutrina da Trindade deixam claro que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo
O Espírito Santo não é o Filho, ou seja, nós estamos falando de um Deus em quem unidade e diversidade se encontram, certo? Deus é uno e múltiplo ao mesmo tempo. E essa é a distinção fundamental do Deus cristão com qualquer outro Deus que existe na variedade de religiões que nós conhecemos por aí. Então, a doutrina da Trindade, ela inclui essa questão da diversidade ou da variedade dentro ou no próprio ser de Deus. Então, diversidade e variedade não são palavrões. Qual é o problema aqui? O problema é a afirmação da variedade em detrimento da unidade, que era afirmada anteriormente por Descartes e Kant. Então, por que o conceito de cosmovisão começa a mostrar o seu traço relativista? Porque a diversidade das culturas humanas afirmadas ou afirmada pelo romantismo é feita ou é afirmada, ou a diversidade é afirmada por eles em detrimento de qualquer tipo de unidade, seja ela uma unidade estrutural ou uma unidade de presença de algum elemento dentro da própria cultura, ou assim sucessivamente. Então, no romantismo, a gente já percebe esses traços iniciais de relativismo, mas, sem dúvidas, irmãos, será no pensamento de Friedrich Nietzsche que nós veremos o conceito de cosmovisão adquirir o seu tom ou a sua direção relativista ou subjetivista mais direta. Nietzsche viveu algum tempo depois de Kant, cerca de 200 anos depois, então a gente não está falando aqui de um personagem que vem imediatamente, a gente está falando de um longo período de desenvolvimento, mas eu resolvi ir direto para Nietzsche porque ele representou na filosofia, eu diria que o apogeu das tendências que foram lançadas na Revolução Kantiana. Para usar aqui as palavras que o David Nagel usa, lá no Cosmovisão, a História do Conceito, o Nietzsche ele não foi apenas aquele para quem as tendências kantianas se convergiram, mas ele foi, abre aspas, para o David Nagel, o arquiteto de uma frota de botes salva-vidas. Por que ele está dizendo isso? Porque ele foi quem implantou uma frota de botes salva-vidas para salvar os modernos das torrentes do niilismo que ameaçava o Ocidente como efeito desta revolução kantiana. Então, alguns conceitos, por exemplo, que o David Nagel menciona lá, como o conceito de super-homem, o conceito de transvaloração, o conceito da centralidade do discurso ou da linguagem, todos esses foram botes salva-vidas que, segundo David Nagel, o Nietzsche lançou nas águas do mundo moderno para salvar o homem moderno do desespero, do niilismo que estava sendo gerado pelos efeitos tardios da Revolução Kantiana. Atenção, com isso, Nagel não está dizendo que o Nietzsche fez uma boa coisa, certo? Talvez a humanidade devesse contemplar o seu desespero completo para então recorrer à sua única esperança, que é o Evangelho. Afinal de contas, a gente não recorre a Jesus Cristo enquanto a gente não está completamente desesperado das nossas tentativas de nos salvar. Então, o Nagel não está dizendo que o que o Nietzsche fez foi algo positivo, foi algo bom, foi algo adequado. O que ele está dizendo é que o Nietzsche, através desses botes, livrou o homem desse desespero final e deu a ele condições de sobrevida, que são as condições nas quais nós estamos até hoje. Qual é o grande propósito da sociedade contemporânea? Existe um projeto na sociedade contemporânea? Ela diz que não existe, certo?
O mundo pós-moderno, ele se arroga de ser o mundo sem projeto, sem cosmovisão, sem um alvo, sem telos, sem objetivo. Mas isso não é verdade. O mundo contemporâneo tem um telos. E o telos é construir uma sociedade na qual todos os indivíduos possam se autorrealizar psicologicamente sem impor nenhum tipo de frustração ou limitação a outros sujeitos da nossa realidade. Esse é o projeto contemporâneo. Todos os indivíduos encontrando a sua felicidade psicológica, a sua autorrealização, por meio do exercício de uma liberdade autônoma, sem que a liberdade de qualquer sujeito seja limitada. Agora, gente, vamos ser honestos aqui. Tem chance disso dar certo? Existe alguma possibilidade desse projeto dar certo? Porque a partir do momento em que eu me doto de autonomia, eu me doto do direito de ferir você. Se eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer para me realizar pessoalmente, e eu não posso limitar a sua esfera de atuação, e se a minha realização depender de limitar a sua esfera de atuação e liberdade? Se a minha satisfação depender de matar você, por exemplo. E aí, como é que faz? Então, isso é obviamente um projeto natimorto. E o que o Nietzsche fez, ao dar esse projeto à sociedade humana, foi só, ou contemporânea, foi só estender a sua sobrevida por alguns tempos ou alguns dias, mas ela vai morrer mais cedo ou mais tarde. Alguém levantou a mão e acho que é um bom momento aqui para a gente interagir. Raul, ou Saul, diga aí. Bom dia, pastor, irmãos. Bom dia. Eu tenho duas indagações. Eu sei que uma vai ser uma certa regressão, mas eu creio que a resposta pode ser bem curta. Tá. E a outra é já envolvendo que o senhor tratou sobre essa questão de contato com a realidade, né? Através do objeto, através do sujeito. Tá. A primeira, existe alguma diferença essencial entre a perspectiva de Kant do númeno, do fenômeno, e a perspectiva de Platão sobre o mundo das ideias? Porque pareceu, assim, quando você explicou desde a aula passada, pareceu basicamente um resgate da perspectiva platônica. É a minha primeira questão. E a segunda seria que, nesse diálogo com relação à realidade, eu lembrei até de um vídeo que eu vi recentemente no Instagram, de uma mulher, não sei se dita pastora, que estava falando que nós somos bibliólatras, né? Idolatramos a Bíblia como objeto de, digamos assim, de religião, né? Uhum. E aí, quando você falou essa questão do objeto, eu vi justamente como ponto de contato com a gente hoje, talvez não só com a discussão com os liberais, mas com os próprios católicos romanos, né? Que eles vão justamente, quando eles tentam tirar, né, digamos assim, a Bíblia como autoridade final, acabam dando espaço para que entre todo o bojo, né, da perspectiva deles. Então, a questão é, e eu não sei, talvez você vai entrar no decorrer das próximas aulas sobre isso, né? Como a gente entra numa discussão com eles nesse ponto, como é que a gente lidaria com eles nesse ponto, e envolvendo exatamente isso, mas agora fugiu a ideia. Enfim, eu vou construir até aí, eu esqueci o restante da ideia. Tá, vamos lá. Então vamos lidar com sua primeira pergunta, que é: Kant e Platão estão dizendo a mesma coisa? A resposta é definitivamente não. Por que definitivamente não? Pode haver similaridade, certo? Mas similaridade não significa identificação. Por que eu estou dizendo que não? Porque para Platão, para começar, a realidade concreta é menos real do que a realidade ideal, certo? Ela é menos real. Então, Platão parte desse princípio, de que essa caneca aqui, ó, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu conheço essa caneca. Mas para Platão, o que ele diz é: esta caneca não é o que eu tenho que conhecer. Por quê? Porque esta caneca é uma cópia imperfeita da caneca ideal que habita o mundo das ideias. Então, o que eu preciso conhecer, na verdade, é a essência dessa caneca
que é uma ideia, é um eidos. Atenção, ideia para Platão não é uma coisa que está na minha cabeça, não. Ideia é a tradução da palavra grega eidos. Há quem diga que Platão acreditava na existência de um outro mundo mesmo. Um mundo perfeito, um outro mundo, onde habitavam só coisas perfeitas e não coisas imperfeitas, como as coisas concretas são. Então, é o mundo das formas. O mundo das ideias é o mundo das formas, enquanto esse mundo é o mundo da matéria. A matéria é imperfeita, a forma é perfeita. Então, Platão era um racionalista puro, puro. Ele dizia que o conhecimento é o conhecimento formal de formas, e o conhecimento de coisas concretas é inútil. E eu preciso buscar isso. Para Platão, o sujeito não é um participante ativo desse processo. Para Platão, o sujeito contempla as formas. Então, ele recebe isso de dotação divina. Os deuses dão a algumas pessoas, aos filósofos, a capacidade de transcender a realidade sensível e contemplar as formas perfeitas. Então, Platão é muito mais realista do que Kant, que é um idealista. Se você dissesse para Platão assim, Platão, isso que eu estou pensando na minha cabeça, existe fora? O que o Platão diria para você é, você só está pensando na sua cabeça isso porque isso existe fora. Você recebeu isso como uma dádiva, de fora para dentro. O real não é o que você tem na sua cabeça. O real é o que está fora de você em um mundo formal. Não está aqui, mas está em outro mundo que você acessa por meio das ideias. O Kant, ele não aceita discutir se existe mundo real fora do sujeito. O Kant diz, eu tenho algum contato com esse objeto? Tenho, claro que eu tenho. Eu posso sentir a dureza dele. Se eu bater ele aqui na minha cabeça, vai me machucar. Eu posso perceber que ele tem uma cor. Eu tenho um contato com esse objeto aqui. Agora, o que eu conheço é a essência dele que existe ou nele, ou em algum lugar fora dele, como diria Platão? O Kant diria, não. O que existe, ou que você conhece, e que você pode dizer o que é uma construção da sua cabeça, da sua razão, a partir do momento em que você experimenta sensivelmente esse objeto. Então, Kant está muito mais perto do sujeito, do subjetivismo, ou da subjetividade, do que Platão estava. Então, você pode encontrar similaridades, mas são dois momentos completamente diferentes da história do pensamento filosófico, com ênfases muito diferentes em momentos particulares. Certo? Então, essa seria a minha primeira resposta sobre Kant e Platão. E a segunda questão que você levantou, se eu compreendi bem, Saul, a questão me parece ser a seguinte. Frequentemente nós somos acusados de algumas coisas e nós queremos nos defender delas e devemos fazê-lo. Fazer apologética é parte do nosso trabalho, né? Nós somos chamados por Deus para dar a razão da esperança que existe em nós. Gente, quem é que está querendo espelhar agora a tela dele na minha tela? Dá para ser um troço doido desse? Está querendo, agora espelhou o celular dele aqui agora. Nós temos que descobrir quem é que está fazendo isso, viu? Já descobri aqui, rapaz. Eu vou tirar ele daqui, ó. Tá descoberto aqui, ó. Cadê ele? Foi descoberto. Pronto. Ele mesmo ele saiu aqui, se retirou. Quando eu descobri ele aqui, ele sumiu. Mas ele voltará. Se Deus quiser, ele voltará. Como? Ele ia confessar os pecados dele, ele foi e alertou ele. Rapaz, graças a Deus que eu livrei ele aqui de expor o WhatsApp dele aqui para todo mundo. Então, voltando aqui.
frequentemente, nós somos acusados de algumas coisas, como essa que você levantou, né, de sermos bibliólatras, e aí nós queremos nos defender delas, e precisamos fazê-lo porque a Bíblia diz que nós temos que dar a razão da esperança que há em nós a todo aquele que pedir, está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. O que às vezes nos falta, Saul, é a perspicácia para fazer isso de maneira verdadeiramente bíblica. E a minha questão é se nós refletimos o suficiente sobre esta questão, que é a questão da fonte de autoridade, para oferecermos as nossas respostas. Porque, veja só, os reformadores, eu vou só dar um exemplo para você. Quando eles falavam da autoridade da Escritura, eles nunca falaram da autoridade da Escritura sozinha. Eles nunca falaram. A autoridade da Escritura para os reformadores sempre esteve relacionada à pessoa do Espírito Santo. O que a confissão de fé diz ser a autoridade final não é simplesmente a Bíblia. É o Espírito Santo falando por meio da Escritura Sagrada. Então, a Bíblia não é a maneira como a confissão de fé lida, a confissão de fé de Westminster, com a autoridade, não é estática. Não é estática, ela é dinâmica. É o Espírito Santo falando por meio da Escritura Sagrada. E parece que às vezes a gente lida com a questão apenas estaticamente, quando a gente diz a Bíblia é a autoridade, e qual é o meu temor e o meu receio? É que no final, o que a gente esteja dizendo é que a autoridade é a maneira como nós individualmente ou subjetivamente interpretamos o texto da Escritura. Porque a Bíblia é um texto e ela precisa ser interpretada, certo? Então, eu temo muito que a gente seja conservador meio contemporâneo sem perceber. E no final, a autoridade não esteja na Escritura, mas a autoridade esteja em nós. Então, veja, nós não confiamos finalmente em nós não confiamos finalmente na realidade criada, nós confiamos finalmente na ação de Deus, que usa todas essas coisas, nós, a realidade, e o texto que ele nos deu, que é o texto da revelação, o texto da Escritura, para sermos conduzidos à verdade. A nossa confiança, em última instância, está em Deus. Em Deus. E isso é dinâmico. Isso não é estático. Então, qual é meu ponto aqui? O meu ponto é que eu suspeito que às vezes a nossa defesa seja ruim diante de católicos ou de outros grupos, porque a nossa compreensão da autoridade epistêmica esteja enviesada. A gente não compreendeu isso de maneira tão clara. Vai aqui o meu desafio para aqueles que amam os documentos confessionais, certo? Leiam a Confissão de Fé de Westminster, especialmente os capítulos sobre boas obras e o capítulo sobre a autoridade epistêmica, que é o capítulo 1 e capítulo 2, né? Leiam esses capítulos e procurem 3 aspectos diferentes lá dentro: sujeito, objeto e critério de conhecimento. E vocês vão perceber que os nossos símbolos de fé, eles lidam com os 3 aspectos. Estão lá, todos os 3 presentes. Mas é que na nossa resposta ao subjetivismo contemporâneo, nós enfatizamos algumas coisas mais do que as outras. Certo? Deixa eu ver aqui, parece que isso aí vai entrar na questão da inspiração como modo de revelação. Sem dúvida, né? A inspiração está pressuposta, né, na revelação bíblica aqui.
Ok. Mais alguma questão, irmãos, que vocês queiram levantar quanto àquilo que vimos até aqui? Pastor, rapidinho, isso só me lembra, então, encerrando aqui, por gentileza, irmão, que realmente, então, é um resgate muito grande que a gente precisa ter, né, de estudos na área da epistemologia e outras áreas da cosmovisão. E algo que a gente tem notado é que, justamente nessas áreas, eles têm se tornado cada vez mais proficientes e, às vezes, tem faltado, né, talvez na gente, uma reflexão mais nítida nesse sentido, né? A gente, de repente, é levado pela perspectiva deles e a gente acaba fugindo de conseguir, talvez, resgatar uma perspectiva mais bíblica, como o senhor colocou. Não espanta você que os nossos seminários não tenham uma disciplina de epistemologia? Não espanta você? Assim, o que nós vamos fazer a partir. Até apologética tem um sentido falta também. Apologética tem aqui no seminário onde eu ensino, que é o José Manuel da Conceição. Mas eu estranho muito que não tenha epistemologia. Por quê, irmãos? Ora, por uma razão muito simples. Nós estamos entrando num curso universitário para lidar com o pensamento teórico. A partir de então, a nossa vida inteira será lidar com o pensamento teórico. A única coisa com a qual a gente não lidou tecnicamente foi com a pergunta: o que é e como funciona o pensamento teórico? Isso para mim é um negócio absolutamente estranho. Então, eu diria que um curso de epistemologia deveria estar na base de toda pessoa que lida com o pensamento racional. Ele deveria. A primeira discussão seria como é que eu penso? Como é que o pensamento racional é construído? Então, um curso de epistemologia, para mim, seria básico a todas as áreas do conhecimento para a gente começar a caminhar. Pois não, Ismael? Reverendo, bom dia. Bom dia. Eu queria só pedir a gentileza do irmão repetir a frase do David Tá. Nagel, Sobre o Nietzsche? sobre o Nietzsche, porque eu não consegui anotá-la. Eu não sei se foi projetada, mas para mim não apareceu a projeção, então eu gostaria de anotá-la, se possível. Tá. É uma expressão, na verdade. O David Nagel disse que o Nietzsche ele foi o arquiteto de uma frota de botes salva-vidas. E essa é a expressão do Nagel, o arquiteto de uma frota de botes salva-vidas. O mais importante aqui é entender, ele salvou quem de quê? Ele salvou o mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea, do niilismo, do desespero para o qual ela caminhava em virtude das consequências da Revolução Kantiana, de ter separado a ontologia da epistemologia. Onde é que ia chegar? Ia chegar no desespero. E aí o que o Nietzsche fez? Ele lançou nas águas do mundo contemporâneo esses botes salva-vidas para dar ao homem contemporâneo um sentido subjetivo e estender a vida útil desse homem contemporâneo em uma sociedade com sentido, propósito e significado. Certo. E esses botes salva-vidas, especificamente, estão ligados a essa compreensão de que há possibilidade de uma felicidade psicológica diante da autonomia da liberdade. Perfeito. Os botes em si são alguns conceitos. Então, eu vou dizer alguns conceitos aqui que o Nagel menciona como os botes. Então, o conceito nietzschiano de super-homem, que tem a ver exatamente com a autonomia do sujeito. Um outro conceito, o conceito nietzschiano de transvaloração. O que é transvaloração? É a mudança de valores em determinadas culturas. É aquilo que o Nietzsche disse, por exemplo, sobre a fé cristã, que desenvolveu ou que apontou a humildade como uma virtude, enquanto a humildade seria, na verdade, para a sociedade contemporânea, um defeito. Então, numa outra sociedade, que é a sociedade contemporânea, os valores não precisam ser os mesmos de antes. Transvaloração moral, certo? Esse é um outro conceito. Um outro conceito que o Nagel aponta lá
é a centralidade do discurso ou da linguagem na formação desses novos valores morais. Então, o lugar que o discurso passa a possuir. Então, agora, o mais importante não é compreender o que a realidade é, porque isso é até impossível, segundo Kant nos disse. Então, o que vale agora? Vale agora construir o discurso mais convincente sobre a realidade. O discurso mais convincente sobre a realidade ganha, e aquele que conseguir elaborar melhor a realidade ao nosso redor, ele sobrevive, não é? Então, esses conceitos são os botes. O efeito final que eu mencionei da questão psicológica, aí já sou eu reverberando essa leitura aqui, reverendo. A leitura do Carl Trueman, Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Perfeito. Ok? Perfeito. Obrigado. Disponha, sempre às ordens. Então, irmãos, sigamos aqui ao que Nietzsche acreditava, segundo o David Nugal. Ele diz aí, Nietzsche acreditava, junto de Kant, na natureza construtiva e na atividade da mente humana, mas apenas num grau maior. Ele abraçou as categorias a priori kantianas, não por perguntar como os julgamentos produzidos por elas eram possíveis, mas por perguntar por que eram necessários. Para Nietzsche, os julgamentos eram necessários não porque eram verdadeiros, de fato não eram, mas porque eram indispensáveis para a preservação e sobrevivência da humanidade. Esquemas conceituais... eu não estou projetando a tela para vocês. Professor, sua tela não está sendo projetada não, para a gente não. Agora tá, não tá não? Agora voltou. Beleza. Agora sim. Então vamos lá. Além disso, Nietzsche não acreditava que as categorias kantianas eram as únicas possíveis. Sua exaltação da liberdade e a aceitação da imaginação dionisíaca levaram-no a declarar que a operação da mente sobre o mundo era incessantemente criativa. Preste atenção nisso, irmãos. Olha só. Quando Kant criou o conceito de cosmovisão e ele começou a se desenvolver entre os românticos, a ideia era de que o homem é um intérprete da realidade. Um intérprete da realidade. Agora, com Nietzsche, o homem não é mais um intérprete da realidade, ele é o criador da realidade. Ele é aquele que não apenas descobre o significado e o sentido, mas ele é aquele que atribui autonomamente, sem conexão com a realidade, o sentido dela. Você entende por que alguém pode olhar para o seu corpo e dizer: eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Ou eu sou um homem preso no corpo de uma mulher. Porque o mais importante, o sujeito humano, é aquele que atribui o sentido à realidade externa, sem um comprometimento final com essa realidade externa, porque, afinal de contas, ele nem pode saber o que esta realidade externa é. Então, a ideia de cosmovisão, que nasceu como uma espécie de malha hermenêutica do sujeito em relação à realidade, ou os critérios por meio dos quais um sujeito interpreta a realidade, pouco a pouco se desenvolveu para se tornar os critérios por meio dos quais o sujeito diz aquilo que a realidade é legitimamente. Então, isso é o que o Nietzsche está fazendo aqui. Ele diz, olha, ele declarou que a operação da mente sobre o mundo era incessantemente criativa. De acordo com Mary Warnock, ele acreditava que a nossa contribuição, ou ainda mais a nossa construção do mundo, é um fato, mas nós poderíamos construí-lo de uma forma diferente, contrário do Kant. O Kant acreditava que a gente constrói a realidade, mas essa realidade é construída
a partir das percepções que eu ainda tenho do meu aparelho sensorial. E, portanto, há algum tipo de comprometimento com a realidade externa. No pensamento do Nietzsche, se a gente quiser construir mundos diferentes e chamar isso que a gente chamou de caneca de qualquer outra coisa e dizer que isso aqui é, sei lá, um lápis, a gente pode fazer isso. A gente tem direito de fazê-lo. Porque nós somos os sujeitos constituintes da realidade. Lembra, irmãos, que o Nietzsche foi o filósofo que anunciou a morte de Deus, certo? Foi ele quem disse que Deus morreu. Quando ele disse que Deus morreu, ele não está dizendo eu sou um ateu, não quero que Deus exista. O que ele está dizendo é a humanidade, o mundo moderno, em sua elaboração teórica, chegou num ponto onde Deus se tornou desnecessário. Ele diz, nós o matamos. Ora, quando Deus não existe, qual é o único sujeito epistêmico que sobra para dizer o que as coisas são? É o homem. Então, o homem é o único sujeito que surge, certo? Quando Deus deixa de existir. Essa posição, permitindo múltiplas vias cognitivas, mais a rejeição de Nietzsche da noção kantiana de uma realidade em si mesma, um Ding an sich, criou nele um profundo apreço pela realidade de múltiplas lógicas. Ao contrário do Kant, o Nietzsche, irmãos, usou a palavra cosmovisão várias vezes nos seus textos, além de um termo que posteriormente foi assumido, um termo correlato, que posteriormente foi assumido pelo famoso filósofo da linguagem Wittgenstein. Então, o Nietzsche usou, ele cunhou uma outra palavra. Então, a palavra cosmovisão é Weltanschauung, que é percepção do mundo. O Nietzsche cunhou uma outra palavra que é Weltbild. Weltbild. Bild é a palavra alemã para retrato. Retratos do mundo. Então, olha só. No pensamento kantiano, você ainda tem a dependência da percepção subjetiva. Então, a cosmovisão, ela é a imagem que o sujeito cria a partir da sua percepção do mundo. Está ancorada lá. No pensamento do Nietzsche, são diferentes retratos que o ser humano pode criar na medida em que ele experimenta a realidade na qual ele está presente. O Nietzsche também interpretou as cosmovisões como entes culturais, certo? Então, para ele, cosmovisão não era apenas uma questão individual, mas era principalmente uma questão coletiva, era uma questão de grupo, e não apenas de pessoa, e ele costumava dizer que um contexto histórico específico é um mero produto de uma cosmovisão, de uma visão de mundo coletiva, certo? Veja uma outra frase dele aqui. Ele diz, cada ser vivo só pode se tornar saudável, forte e frutífero dentro de um horizonte, não é? Curioso, até hoje nós usamos essa imagem, né? Quando nós falamos, por exemplo, de expandir os horizontes, não é isso? Expandir os horizontes. A ideia é essa aí, de expandir a percepção que eu tenho da realidade. Qual é o pressuposto que está aí? O pressuposto é que existe um modo como o nosso pensamento está ligado a uma espécie de autodeterminação finita. O Nietzsche entendia que a cosmovisão é a responsável por fornecer esse limite que estrutura as crenças, os pensamentos e o comportamento de uma pessoa. Obviamente, para ele, cosmovisões eram simplesmente construtos temporários sem quaisquer compromissos com a verdade, certo? É a maneira como nós construímos a nossa maneira de enxergar a realidade.
Aliás, verdade para Nietzsche era um conceito absolutamente ultrapassado, certo? Veja só essa citação sobre a verdade, sobre a verdade e a mentira no sentido moral. O Nietzsche diz: que é então a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram intensificadas, transpostas e adornadas poética e retoricamente, e que depois de um longo uso parecem fixas, canônicas e obrigatórias às pessoas. Verdades, diz Nietzsche, são ilusões que a pessoa esqueceu que o são. Metáforas que estão desgastadas e sem força sensível. Moedas que perderam seu valor de face e agora valem apenas como metal e não mais como moeda. Então, para Nietzsche, verdade era um conceito absolutamente ultrapassado. E o meu ponto, irmãos, é mostrar que esse é o lugar para onde a cisão radical entre ontologia e epistemologia, feita pelo Kant, inevitavelmente nos levaria. Inevitavelmente, certo? Então, qual é meu ponto aqui? Meu ponto com vocês é dizer: o conceito de cosmovisão pode ser importante. E muitos cristãos têm o utilizado nos últimos anos. Por que ele pode ser importante? Porque ele diz algo importante a nosso respeito. Que algo? Que nós somos intérpretes da realidade. Que nós não nos relacionamos com a realidade, nós seres humanos, apenas ou de maneira imediata. Nós nos relacionamos com a realidade através de alguma coisa que os filósofos do passado chamaram, e alguns continuam chamando hoje, de cosmovisão. Grosseiramente falando, cosmovisão é isso. É aquilo que se interpõe entre o sujeito e um objeto e que determina a interpretação que o sujeito faz do objeto. Isso é cosmovisão, grosseiramente falando. E é por isso que cosmovisão nos é um conceito importante. Agora, nós podemos lidar com o conceito de cosmovisão nos mesmos termos que os desenvolvimentos seculares do conceito lidaram ao longo da história? A resposta é: claro que não. Porque se nós fizermos isso, nós vamos chegar num lugar onde toda cosmovisão tem o mesmo peso, valor e é válida, que é onde nós chegamos hoje. Então, se alguém diz que sei lá, dizer a verdade é algo essencial e importante no contexto de uma sociedade, e outro diz que dizer a verdade não é algo bom acerca da realidade, então, ou para o convívio na realidade, eu não posso discutir essas duas coisas porque elas são duas cosmovisões distintas ou diferentes. Por que chegamos nesse lugar? Porque não existe um padrão ou uma visão de mundo padrão, uma cosmovisão padrão, a partir das quais as cosmovisões diversas são julgadas ou avaliadas. Certo? Esse é o lugar para onde a filosofia idealista alemã necessariamente nos conduziria, como nos conduziu. Então, para terminar, veja o que é que o David Nagel diz a respeito do Nietzsche. Ele diz: embora Nietzsche tenha sido extremista no seu perspectivismo, sua posição contém um insight essencial. Todos os seres humanos, cristãos aqui incluídos, veem as coisas de maneira enviesada. Percebeu no que é importante o insight sobre cosmovisão? É por isso aí, ó. Todos os seres humanos, cristãos aqui incluídos, veem as coisas de maneira enviesada. Então, quando você está conversando com alguém sobre um determinado tema, existe o discurso, que é aquilo que alguém está falando. Mas existem também os pressupostos,
que subjazem, estão implícitos àquilo que alguém está falando. Porque um discurso é sempre a expressão visível de uma visão de mundo. Então, quando alguém proclama um discurso ou faz um discurso, o que ele está fazendo é dar expressão a isso que nós estamos chamando aqui de cosmovisão. Isso vale para os ímpios e isso vale para os cristãos. Esse insight é importante. Nós precisamos dele. É disso que ter uma cosmovisão bíblica ou qualquer outra trata. Tem a ver com visualizar o cosmo e todas as coisas dentro dele por um determinado conjunto de lentes ou por um ponto de vista específico. Se mantida em equilíbrio, essa posição poderá evitar tanto os excessos do dogmatismo modernista como do ceticismo pós-modernista e terminar numa espécie de realismo crítico que reconheça o papel tanto dos fatores objetivos quanto subjetivos no processo de conhecimento. Tá claro? Os modernos eram dogmáticos. Os pós-modernos se tornaram céticos. O conceito de cosmovisão, se trabalhado harmonicamente ou equilibradamente, pode nos ajudar a fugir tanto do dogmatismo modernista como do ceticismo pós-modernista. Qual é a nossa tendência mais imediata, irmãos? Nós que somos conservadores, certo? Nossa tendência mais imediata é morrer de medo do ceticismo pós-modernista e imaginar que a solução é o dogmatismo modernista. Essa é a nossa tendência imediata. Esse é o nosso equívoco, do qual eu creio nós precisamos nos livrar. Há um mundo real a ser conhecido, mas nós sempre o conheceremos a partir do nosso ponto de vista privilegiado. Então, existe um mundo real? Existe a verdade? Claro que existe. Mas a nossa visão dela é sempre a visão do nosso ponto de vista. Como o próprio Paulo disse, agora vemos como por espelho, em parte. O perspectivismo de Nietzsche, assim, pode ser apropriadamente modificado para reproduzir um insight adequado sobre o significado epistêmico das cosmovisões. Eu creio, irmãos, e agora sim, para encerrar esse primeiro momento, que Albert Wolters capturou bem o desafio cristão em relação ao conceito de cosmovisão. E ele diz isso aí no seu artigo sobre filosofia e cosmovisão, publicado no livro Stained Glass. Ele diz aí: na medida em que cosmovisão incorpora ou sugere o conceito de uma confissão religiosa abrangente sobre o esquema total das coisas, que não é de caráter teórico ou elitista, ele é eminentemente adequado para a apropriação cristã. Essas características da Weltanschauung representam uma crítica justificada da longa tradição intelectualista grega. Ele está repetindo o que eu disse no começo. Em que sentido a apropriação do conceito de cosmovisão por parte dos cristãos é legítima? É legítima no sentido de que o conceito de cosmovisão incorpora ou sugere o conceito de uma confissão religiosa abrangente sobre o esquema total das coisas. Ponto. Todo mundo fala sobre a realidade a partir de um determinado ponto de vista. Agora, na medida em que cosmovisão carrega traços de historicismo, o que é historicismo? De fazer da história o ponto de partida para os princípios, e não permite constantes duradouras, ou seja, verdades permanentes e absolutas, ele precisa ser redefinido ou reformado à luz das ideias bíblicas de criação e revelação. Isso é, essencialmente, o que Kuyper fez
ao relacionar a visão de mundo com os temas das ordenanças criacionais e da revelação transcendente da palavra de Deus. Kuyper foi um dos personagens por meio dos quais o conceito de cosmovisão chegou na tradição cristã, mas isso é o assunto para a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Pois bem, irmãos, alguma questão que vocês ainda queiram levantar sobre a aula que termina agora, que é, na verdade, a aula da semana passada, que deveria ter terminado, mas não terminou? Alguém tem alguma questão que queira levantar ou dizer? Parece que o André tem ali uma pergunta ou colocação. Oi, professor. Na verdade, uma pergunta, acho que você colocou, talvez eu não tenha entendido bem. Por que esse pensamento de Nietzsche, ele vem como uma solução, assim, na frase lá que você fala, né? Ele é da questão do bote, do salva-vidas, como se a influência do pensamento kantiano tinha trazido esse desespero, o niilismo. Por que o pensamento de Nietzsche vem como uma resposta a isso? Essa é a primeira pergunta. Tá. E a segunda pergunta é se, dentro do aspecto da teologia, a gente vê, por exemplo, o movimento pentecostal surgindo um pouco depois desse período aí de Nietzsche e tal, se a gente pode atribuir a isso uma influência desse subjetivismo, dessa coisa toda entrando também na igreja, no pensamento teológico e abrindo então as portas para aquilo que a gente tem hoje. Bem, quanto à segunda pergunta, eu nunca relacionei diretamente as duas coisas, então eu acho que eu seria irresponsável se eu tentasse fazê-lo sem uma reflexão um pouco mais profunda. Então eu O vou movimento pular. pentecostal surge ali no início do século XX, né? Então é meio que conectado a esse momento também, né? De certa forma. Eu só estou dizendo que, na minha opinião, eu seria precipitado se eu estabelecesse Sim. uma relação entre as coisas. É claro, o período histórico é o mesmo, mas o fato quando a gente estabelece uma relação necessária, né, a gente precisa ter o caminho traçado para isso. Eu não estou seguro, mas então eu pulo essa. Agora, a primeira questão é por que o pensamento do Nietzsche foi uma solução? Veja só, ele não é uma solução da perspectiva cristã, obviamente. É uma solução pragmática. Por que ela é pragmática? Porque ela deu à humanidade agora um novo projeto. Qual é o novo projeto? O projeto de reconstruir a seu bel prazer a visão que a humanidade tem da realidade. É como se a humanidade tivesse preocupada com o fato de que ela estava fazendo alguma coisa sem legitimidade. E o Nietzsche veio para dizer, não, é isso mesmo, é legítimo. Vocês não têm que ficar se preocupando com descobrir a verdade sobre a realidade. O que vocês precisam é construírem a realidade que está ao redor de vocês e mudarem essa construção na medida em que ela se torna inviável. Então, isso dá à humanidade um projeto e uma sobrevida em termos de projeto que vai durar até não sei quando, porque essa é a nossa sociedade, né? Esse é o nosso projeto atual, o projeto de estar sempre construindo e reconstruindo o sentido da realidade. Acho que me fiz entendido agora, talvez. Sim, obrigado. Irmãos, beleza, são 10h40, nós vamos então ter um intervalo agora, vamos tomar uma água, retornamos às 11 horas, se Deus quiser, tá bom? Nos vemos daqui a pouco.